O peixe-bruxa ou feiticeira, assim como nós, eles são vertebrados. O problema, é que eles não têm coluna vertebral. Eles são animais muito peculiares e que possuem uma estratégia muito peculiar de produzir muco. Mas não é pouco muco, é muito muco. Tanto para se proteger quanto para comer. E eles podem comer também, inclusive, não só pela boca, mas pela pele do seu corpo. E o muco deles vem sendo estudado para possível produção de tecido a partir desse muco. Vem conhecer um pouco mais sobre o incrível e estranho e fascinante peixe-bruxa. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. E sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. A pele do peixe-bruxa, ela é tão fina que, em teoria, ela deveria impedir ou dificultar que eles nadassem. Como eles não têm escamas, o peixe ele pode absorver o alimento direto pela pele, sem precisar usar a boca. E os animais eles ainda conseguem transformar a água em gosma. O muco deles eles produzem pela água. Ou seja, o peixe-bruxa ele é diferente de muita coisa que nós vemos normalmente no reino animal. Ainda porque a criatura, esse ser muito peculiar, pode literalmente dar nó nela mesma. Parecidos com enguias, os peixes-bruxas, chamados em inglês de hagfish, estão na parte mais baixa da árvore genealógica dos vertebrados, próximos de um outro parente nosso, que é as lampreias. Nesse cladograma, nós estamos vendo os ginastostomatas. Como é que fala em português isso? Ginastostomatas? Ginastostomatas? Nós estamos vendo os ginastostomatas e os agnatas. Nós somos os tetrápodas, que incluem os anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. Lá nessa pontinha aqui, bem para frente. Esse resto todo, que inclui os peixes, os tubarões e tudo, ainda está tudo ginastostomatas. Os agnatas, isso nós vamos falar aqui mais para frente qual que é a diferença entre um para o outro, está aqui bem nessa basezinha aqui, ó, que é grupo irmão desse resto todo de vertebrados. E aqui estão o hagfish, a feiticeira, peixe-bruxa e as lampreias. O peixe-bruxa o nome científico dele é Myxine, do grego mixa, que significa muco. É uma classe de peixes marinhos que vivem em águas frias e eles têm essa forma de enguia e eles não possuem maxilas. Eles são conhecidos como peixes-bruxas, enguias de casulo, enguias de muco, feiticeiras, mixinas ou bruxas do mar. Atualmente são identificadas cerca de 76 espécies de peixes-bruxas e 9 foram determinadas como em categorias de ameaçadas, indicando um elevado risco de extinção. Os peixes-bruxas são chamados de peixes demersais. Demersais é o nome para os animais aquáticos que, apesar de terem a capacidade de nadar, eles vivem a maior parte do tempo no substrato, no chão, de águas tanto frias quanto águas temperadas. Nesse mapa, vocês estão vendo a dispersão das regiões do globo em que existem espécies de peixe-bruxa. Em azul, nessas regiões ocorre apenas uma espécie. E no azul mais escuro, no azul um pouco mais claro, ocorre 2, num tomzinho de verde ocorre 3, no tomzinho de amarelo ocorre 4 espécies, e no tomzinho em vermelho existem de 7 a 9 espécies. E elas ocorrem em todas as regiões do globo, bastante dispersas. Os peixes-bruxas eles vivem em fundos de lodos, onde eles se enterram e alimentam-se principalmente de peixes mortos ou então de peixes doentes. Eles penetram no corpo daquele bicho que eles estão comendo e assim eles procuram comer principalmente primeiro os fígados daquele animal. Mas eles também são predadores ativos de invertebrados bentônicos que vivem ali no fundo do mar. E eles possuem geralmente hábitos noturnos. O peixe-bruxa tem normalmente cerca de 50 centímetros de comprimento. A maior espécie conhecida é o Heptatretus goliath. E uma espécie foi registrada tendo 1,27 m. Enquanto que a menor espécie, o Myxine cuoi e Myxine pequenoi, parecem não atingirem mais do que 18 centímetros de comprimento.
E alguns foram tão pequenininhos que eles chegavam a medir apenas 4 centímetros. O peculiar deles, como nós dissemos, é que eles não têm coluna vertebral, mas eles são vertebrados. E o que eles possuem é uma estrutura chamada de notocorda. Em todos os vertebrados, a notocorda ela é substituída durante o processo embrionário pela coluna vertebral. E, no caso, os peixes-bruxas são a única exceção disso. Vê nesse embrião de galinha, aqui nessa região está a notocorda. Essa região ela vai ser substituída depois e ali vai dar origem à coluna vertebral dos animais. Vertebrados podem ou não ter vértebras, mas eles apresentam crânios ósseos ou então cartilaginosos. E eles possuem também, nós vertebrados, né, encéfalos associados a órgãos de sentido especializados, né? Como o nosso cérebro, no caso, de percepção para interpretar os sentidos. A presença da mandíbula ela é tão importante que ela separa os vertebrados em basicamente 2 tipos. Os gnatostomados, que incluem nós, aqui os mamíferos, os peixes, os tubarão, tudo. E os que não têm, que são os agnatos. Reparem que a feiticeira ela não tem uma estrutura de mandíbula bem formada, não em vértebras, né? E também ela não tem vértebras, ela não possui um crânio, uma estrutura de crânio. Vê, ó, aqui está a feiticeira, e aí em roxinho estão essas áreas comparadas, as regiões da cabeça. Na lampreia, que é um outro parente antigo, ela já tem essa formação do crânio, e ela também, no resto, como no caso do peixe, que é um tubarão, é tudo bem formado. Nos outros, no caso, a feiticeira não tem, ela não tem as vértebras, não tem quase nada. Nesse outro esquema, vocês veem mais detalhadamente, aqui está a lampreia. A lampreia tem essa estrutura da cabeça já mais bem formadinha, enquanto que o hagfish, né, a feiticeira, peixe-bruxa, ela não tem essa estrutura formada da caixa craniana em volta dela. Os peixes-bruxas, normalmente, eles vivem no fundo do mar. E eles recebem um apelido bem fofo, né, de urubus marinhos, porque eles gostam de se alimentar dos restos. Mas isso não deve ser confundido com migalhas. Os peixes volta e meia são vistos se alimentando, por exemplo, de carcaças de baleias. Vejam só esse exemplo da espécie Heptatretus souti se alimentando. Quando eles se alimentam de uma carcaça, eles expelem o muco cobrindo a carcaça e impedindo que outras espécies de animais que são necrófagos, que também comem os animais mortos, invadam o território deles enquanto eles estão comendo. Explica o ecologista marinho Andrew Taylor, diretor executivo da firma de consultoria ambiental Blackbird Biology. E vamos entrar agora na outra peculiaridade, sempre lembrada do peixe-bruxa, que é o muco deles. Taylor acrescenta que muco nem sequer é a palavra certa para se referir ao que esses animais produzem. O que eles produzem é um filamento chamado de viscoelástico, que é composto por microfibras que elas formam um tipo de gel, que ele é um gel semissólido. Nós podemos pensar nisso mais como se eles fossem parecidos com uma teia do Homem-Aranha, do que com uma gelatina pegajosa. Existe um desejo de substituir as fibras sintéticas usadas nos tecidos por fibras sustentáveis. Os materiais naturais, por exemplo, a seda de aranha, demonstram um alto desempenho para isso e uma sustentabilidade ecológica. Mas a forma como as aranhas geram as suas sedas é bastante complexo. E as aranhas não podem ser simplesmente criadas para fornecer uma grande quantidade de seda. Portanto, uma alternativa poderia ser o polímero, essa estrutura à base de uma proteína. E essa proteína, os pesquisadores têm tentado buscá-la no peixe-bruxa,
que produz um fio, que é muito parecido com o fio da cera das aranhas. O muco contém milhares de fios dessa proteína, 100 vezes mais fios do que um cabelo humano, e 10 vezes a resistência do nylon, um muco desse, um pouquinho de muco. O muco dele se forma quando uma secreção que ocorre ao longo do corpo dele, como está aqui nessa foto, tá vendo esse monte de pontinhos esbranquiçados ao longo do corpo, são onde estão as glândulas, que essas glândulas vão liberar um composto que, quando ele está em contato com a água do mar, ele vai se formar essa estrutura. Essa estrutura que sai, que é um chamado de exudato, ele é criado por aproximadamente 150 glândulas de limo que revestem todo o corpo do animal, ao longo de 2 fileiras de cada lado do corpo, né? Como aqui na foto, ó, o esqueminha com ela liberando esse muco. Esse muco não, essa substância. O muco do peixe-bruxa contém níveis consideráveis de uma substância chamada de fosfatase alcalina, também de lisozina e catepsina B, que estão envolvidos na imunidade natural em vários dos animais cordados aquáticos. Os fios eles são macios e elásticos quando eles estão molhados, só que eles são fortes e dobráveis quando eles estão secos. É improvável que nós vejamos imensas fazendas de peixe-bruxa, porque o peixe-bruxa não responde bem nessas condições de criação. Nós sabemos muito pouco sobre a reprodução do peixe-bruxa, e ninguém jamais conseguiu fazer com que o peixe-bruxa se reproduzisse em cativeiro, por mais incrível do que isso pareça. Existem peixes-bruxas em cativeiros, mas nunca conseguiram reproduzi-los. Disse Douglas Fudge, que chefia o projeto de pesquisa Guelph. Porém, ovos sim já foram registrados em cativeiro. E inclusive nós vamos falar mais desses ovos no próximo vídeo do canal aqui, que nós vamos aprofundar esse tópico, então já se inscreve aqui para quando esse vídeo sair. Em vez disso, os cientistas esperam fazer proteínas em vez de pegar e criar e tirar direto dos peixes, né? Os peixes-bruxas, eles querem fazer essas proteínas como aquelas que são encontradas no peixe-bruxa artificialmente em laboratório. Isso é um modelo que os cientistas já experimentaram com a seda da aranha antes. Mas, como as proteínas que estão presentes na cera da aranha são muito grandes, são necessárias algumas técnicas mais estranhas para replicá-las. Como, por exemplo, a técnica de inserir esse gene transgênico nas cabras e tirar o leite da cabra como se fosse uma teia de aranha. É meio esquisito. O lodo, esse muco do peixe-bruxa, tem muitas qualidades semelhantes a essa seda de aranha, mas ele tem uma vantagem, diz Fudge. As proteínas que o compõem, elas são bem menores, e, portanto, elas são muito mais fáceis de replicar do que a teia de aranha. Outros membros da equipe estão tentando fazer fios usando bactérias geneticamente modificadas, e assim eles conseguem contornar o peixe-bruxa, porque você pega o gene do peixe-bruxa, insere na bactéria e a bactéria produz. Se os cientistas conseguirem aperfeiçoar essa ideia do fio e produzir o fio, eles esperam fazer parcerias com as indústrias têxteis para poder levar alguns produtos ao mercado e quem sabe até ao seu guarda-roupa. Comente aqui, você usaria uma roupa feita com o muco do peixe-bruxa? Você já tinha ouvido falar do peixe-bruxa antes? Eles são animais bastante exóticos e muito singulares, né? Mas isso não é só o começo, porque nós vamos falar mais sobre eles. Eles têm 3 corações, eles têm uns ovinhos muito estranhos. Então nós vamos falar muito mais detalhes sobre eles no nosso próximo vídeo. Então se você quer ver o nosso próximo vídeo, já se inscreve aqui para quando ele sair você ficar sabendo mais detalhes dos peixes-bruxas que são muito peculiares. E antes de você sair desse vídeo, eu vou deixar indicado esse outro vídeo de um outro peixe muito peculiar, o peixe-lua. Se você quer saber mais sobre o peixe-lua e todas as suas peculiaridades, porque também são muitas e eles são animais muito peculiares e singulares, vou deixar indicado esse vídeo para você saber mais sobre esse que é considerado o maior peixe ósseo do mundo. E eles podem atingir até 6 metros de comprimento. E eles são muito peculiares. Então, vou deixar indicado aqui para vocês. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!